debateremos na reunião o texto escrito por Karl Marx em 1859, Introdução à Contribuição para a Crítica da Economia Política. Começando aqui mais uma reunião, boa noite para todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem. Hoje nós estaremos tratando do texto Introdução à Contribuição para a Crítica da Economia Política de Marx. Este texto de Marx, ele é muito importante por diversos motivos, né? Tanto porque ele lança as bases da crítica da economia política que serão propriamente marxistas, né, que nós veremos retornar, por exemplo, no Capital, de forma mais desenvolvida e mais bem explanada, tanto também porque neste texto, na seção 3 dele, a seção 3 dele versa diretamente sobre o método da crítica da economia política, né? Então, a gente tem que... Esta deve ser, na minha opinião, a primeira coisa a notarmos deste texto. E, portanto, eu falarei primeiro sobre a seção 3 e depois nós seguiremos, a partir da discussão de método, para os resultados aos quais Marx chega mediante este método, né? Então, falando um pouco sobre esta terceira seção, nós temos que ter claro, e creio que para todos aqui já esteja claro, né? Muitos, creio eu, estiveram na reunião sobre dialética e sobre o texto de Stalin sobre o materialismo dialético e sobre o materialismo histórico, onde isto foi discutido em mais detalhes. Mas hoje retomarei algumas coisas, exemplificarei aqui no começo para vocês. Então, o método que é utilizado pelo marxismo é um método, por excelência, materialista histórico. E este método, por sua vez, é um método dialético de analisar a materialidade das coisas em sua historicidade. Para isso serve o método dialético, mas a gente já vai compreender melhor o que é isso. Como eu disse, né, quem leu o texto, né, nós temos lá o texto sobre dialética em nosso médium, a síntese, né, que foi produzida exatamente de acordo com este texto de Stalin, com os textos de introdução de Lefebvre e Gutermann para o texto Caderno sobre a Filosofia de Hegel, que é um texto de Lenin, né? E a introdução deles para esse texto é brilhante. E também, a partir do texto 14 lições sobre o materialismo histórico de Cheskis, que é um escritor russo. Então, quem leu este texto, ou quem estava presente na reunião onde o discutimos, né, já vai ter uma ideia de tudo que eu irei falar aqui em sequência. Mas para quem não leu ou não esteve presente, estarei resumindo de uma forma, a princípio, anedótica, utilizando um exemplo científico, né, aqui para vocês. Então, vamos lá. Que é o método materialista histórico, que é um método dialético. Digamos que você está numa floresta e você está olhando para esta floresta, porém você está olhando para esta floresta de dentro da própria floresta, não é? Então você vê os animais, você vê as plantas, você vê as árvores, você vê as pedras, né?
você vê as coisas singulares e você vê conjunto delas também. Contudo, todas elas são particulares ao lugar específico da floresta no qual você está. Mas também existem satélites, não apenas você como observador. E os satélites, eles podem ver a floresta inteira. E caso você se perca nesta floresta, um mapa produzido mediante esta tecnologia fará com que seja mais fácil te achar, não é? Agora, se a gente vai falar da compreensão da floresta, o seu trabalho de observador ali dentro também é muito importante, né? Você pode topar, pode se deparar com uma determinada formação geológica, por exemplo, né? E se você tiver alguns conhecimentos de litoestratigrafia, que para quem não sabe é um ramo da estratigrafia, que por sua vez é parte da geologia, você poderá, né, traçar uma linha temporal que vai determinar os processos e eventos que permitiram a existência da formação geológica para a qual você então olha. Agora, estes processos que deram forma a esta formação geológica, eles vão se dar, independente de todo o resto, independente de sua observação ou não, por forças contraditórias da natureza. E isso, o próprio conhecimento do ramo, do campo, né, de estudos supracitado, comprova, né, porque tudo se dá pela contradição, né, pela ação da chuva, dos ventos sobre um outro material. São forças contraditórias entrando em ação para formar uma única coisa, né? Então, se você, neste seu caminhar, mapeasse toda a floresta em seus particulares, que são assim formados por estas forças contraditórias da natureza, quando você olhasse para a imagem do satélite da floresta, você poderia dizer: olha, aqui está uma parte da floresta que se formou de tal ou tal forma, e aqui está outra que se formou de outra forma. E aqui está outra que anda se modificando ainda, né? Ora, o que a gente prova com tudo isso, né? O que a gente prova, primeiramente, é que o método dialético é uma coisa bem simples. Ele vai pegar o todo, e o que é o todo nesta pequena anedota? A floresta. E ele vai analisar as suas partes constitutivas reais, concretas. Então, a partir desta análise da concretude das coisas, ele retorna ao todo com uma nova compreensão. Correto? Estas partes constitutivas, por sua vez, elas são internamente contraditórias e elas só se formam mediante certas determinações. Então, bem como as formações geológicas sobre as quais falávamos, né, elas se formam mediante a contradição de forças da natureza e, ao mesmo tempo, de acordo com as leis inextricáveis da natureza.
É algo inelutável que se formem daquela forma dentro daquele espaço e mediante ação histórica. Contudo, se formam pela contradição das forças. E da mesma forma ocorre no mundo social. Né? Então, o método materialista dialético, materialista histórico, né? Ele versará sobre isso. Se nós não consideramos o todo, como eu quis exemplificar ao início da anedota, nós podemos nos perder no particular. E isto ocorre muito, motivo pelo qual o método materialista histórico é tão importante. Né? Mas se nós só considerarmos superficialmente, idealmente ou abstratamente o todo, nós vamos nos perder no próprio todo. Porque nós nunca iremos o compreender completamente. E este é o motivo pelo qual os satélites não explicam o mundo. Né? Porque eles podem fotografar o todo, eles podem ter imagens do todo, mas eles precisam do estudo, né, sendo feito para que então suas imagens tenham sentido. Agora, como isso vai se dar na questão do conhecimento? Também de forma muito simples. Né? Quando nós pegamos um conceito, e isso Marx vai explicar brilhantemente nesse texto, quando nós pegamos um conceito, por exemplo, ou uma categoria, então quando nós pegamos a categoria de propriedade, esta é uma categoria abstrata, mas ela tem uma realidade. De outra forma, não seria perceptível enquanto categoria. Agora, obviamente, temos aparatos teóricos, conceituais, mais ou menos próprios para descrever certas coisas. Neste caso, estamos pegando um que é muito próprio, propriedade. Como exemplo apenas, ainda não entrarei na questão econômica em si. Né? Mas nós temos a categoria propriedade. E como se forma esta categoria propriedade? Veja bem, quando você tem a virada do feudalismo para o capitalismo, o que ocorre é a propriedade que antes era tida como propriedade familiar, da família de sangue real e dos senhores de terra, da monarquia, quando você tem a virada disso para a questão da propriedade individual, o que ocorre é que as determinações da categoria de propriedade mudam. E é por isso que quando falamos de propriedade sob o feudalismo e sob o capitalismo, falamos de coisas que têm uma essência comum, mas que têm determinações diferentes que lhe foram impostas pela superação do feudalismo. Então, quando falamos da categoria de propriedade sob o capitalismo, as determinações legais
Porque o que são determinações legais? São a descrição, podemos colocar assim, simplificadamente, a descrição da materialidade do direito que é, novamente, podemos colocar assim, consuetudinário, né? De um direito, de uma legalidade social que foi instituída pela própria ação da sociedade em transformação. Então, as determinações serão diferentes. Qual é a determinação? Propriedade privada, propriedade individual, fruto da concorrência, né? Que enseja a concorrência de fato. Só um instante. E as contradições que a modificação destas determinações irão ensejar serão também particulares a um determinado momento histórico, correto? Então, quais são as contradições do tempo feudal? Há a contradição entre o monarca e o camponês, mas há também a contradição entre o monarca e o burguês que começa a surgir, né? E começa a ganhar poder e começa a se demonstrar enquanto classe para si, consciente de suas necessidades, a partir do século XIV. Com a Revolução Comercial, já começam a aparecer determinações que seriam mais tarde plenamente desenvolvidas, né? Então, quando nós pensamos a categoria de propriedade, nós analisamos esta categoria a partir de nossa realidade, da materialidade, das relações sociais ensejadas por esta. E aí sim, nós podemos dar a realidade à própria categoria. Porque, de outra forma, o que faríamos seria um kantismo, instituindo categorias que não se verificam ou não necessariamente se verificam na realidade. Correto? E quando fazemos este retorno das determinações mais simples desta categoria e das contradições que estão ali inerentes a ela, nós voltamos para a totalidade, a mesma totalidade que observávamos quando falávamos de propriedade sem saber do que falávamos. E aí posso até fazer um parênteses aí, a preguiça dos liberais e principalmente dos libertários de direita está exatamente em não fazer este caminho. Tudo bem? E quando fazemos este retorno à categoria, aquela totalidade anterior que era abstrata, ela não é mais abstrata. Porque ela é dotada de uma materialidade, porque ela é dotada de uma concretude.
ela era abstrata e complexa, e agora ela é concreta e complexa. O movimento que fazemos dentro da teoria marxista para análise de qualquer coisa é este, do abstrato ao concreto. E para chegar à concretude, temos que analisar o interior do problema. Mas para chegar à concretude plena, temos que voltar à totalidade do problema. Então, os particulares, os relativos e os totais vão ter que conviver ao fim da análise. Correto? Então, continuando aqui, como se dá isso no texto de Marx. Marx vai falar sobre economia política. Correto? Então, ele vai dizer que a concretização das primeiras preocupações dos economistas liberais do século XVIII, que são essas preocupações? A população, quem são os produtores de riqueza e quem são os exploradores? Qual é o desenvolvimento das cadeias produtivas vigentes? O que é produzido a mais e a menos? Em um ano, quanto se produz e quanto se consome? Como se dá o consumo em relação aos preços? Essas são as preocupações que eles tinham. Qual é a concretização dessas primeiras preocupações? Bom, as classes sociais, elas formam a população geral. As classes sociais são instituídas sob um dado modo de produção e uma dada divisão social do trabalho, que são os pressupostos de todos os demais elementos da economia. Então, este abstrato complexo da população, ele tem que ser submetido ao escrutínio da materialidade, e nós devemos considerar o que é simples e concreto para que possamos fazer o caminho inverso e chegar ao complexo e concreto. Né? Assim como seria para qualquer análise sobre qualquer problemática que possamos pensar dentro do marxismo. Então, Marx, quando ele faz isso, o que ele faz é fazer aquela famosa inversão de Hegel. Né? Porque Hegel ele vai considerar que no processo de concretização do ideal, você vai criar o real. Enquanto Marx ele vai inverter isso e ele vai colocar que o processo de concretização do ideal é uma função própria do pensamento. O ser humano tem essa capacidade exatamente para compreender o real. E é isto que leva a uma concretização deste pensamento. Mas o concreto é que é o ponto de verificação sob o qual descobriremos se está correto ou não uma determinada análise do real. Né? Então o pensamento ele vai se apropriar do concreto e ele não vai constituir o concreto enquanto tal. Nem vai abstrair o concreto de si mesmo. Correto? Este concreto histórico de que Marx vai falar, ele vai ser um processo. E as categorias do pensamento, digamos assim, as categorias que explicam o mundo, elas vão se desenvolver mediante a análise exatamente deste processo. Né? Então,
exemplificando, a posse, enquanto coisa concreta, antecede a relação jurídica de propriedade. E a relação jurídica de propriedade, ela só pode existir por existir a posse, enquanto coisa concreta. Quando você tem a subordinação de uma categoria simples como a posse, dentro do processo de concretização e do aumento da complexidade das relações que a subordinam, no caso, a propriedade, ou quando você tem a dominância desta categoria simples, no momento mais simples de sua criação, digamos a posse tribal ou a posse familiar, né? Estes processos, eles são dependentes daquilo que Marx vai chamar processo histórico efetivamente real. E um adendo, quem quiser ver uma análise extensa e maravilhosamente escrita sobre isso, eu recomendo que leia o texto A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Engels. Tudo bem? Que é um texto que vai explicar muito bem como este processo se dá historicamente através de diversos pontos na história do homem. Bom, citarei aqui mais uma coisa que Marx disse, que é importante que nós tenhamos em mente, né? As abstrações mais gerais, eu aqui o cito diretamente, só surgem como tais no desenvolvimento concreto mais rico, onde o que é comum a muitos aparece como comum a todos. O que isto quer dizer? Vejamos. Quando você tem o trabalho, e você diz o trabalho, todo mundo aqui, compreendendo ou não o marxismo, né, e todas essas questões que são um pouco mais complexas, compreende o que é trabalho, correto? A pessoa compreende que pode ser o trabalho numa loja, que pode ser o trabalho numa indústria, que pode ser o trabalho no campo. Tudo isso é trabalho. Agora, como compreendemos da mesma forma uma coisa, uma categoria como o trabalho, no mesmo momento em que eu afirmo enquanto existência? Veja bem, se você tem uma sociedade onde predominantemente o trabalho é ligado, e predominantemente em todo o território e na consciência, portanto, o trabalho é ligado ao campo. Quando se fala trabalho, só se pensa no campo. Tanto que existiram os fisiocratas, que estavam ali em descompasso com a virada burguesa, né, da realidade. Tanto que existiram os fisiocratas. Então, quando você fala trabalho, dentro de uma sociedade como nossa, onde as cadeias produtivas são mais ou menos desenvolvidas, né, afinal somos um país, uma nação oprimida, né, mas quando falamos trabalho, e temos em conta, por exemplo, né, que o imperialismo está aí a divulgar a sua ideologia e, né, todos os avanços científicos dos países, né, opressores, dos países imperialistas, das nações imperialistas, né?
quando a gente pensa no trabalho, a gente vai pensar em todos os tipos de ramos possíveis de trabalho. E isto é exatamente porque o que é comum a muitos aparece como comum a todos. E o que é isso? Bom, Engels tem lá as 3 leis da dialética, maravilhosamente descritas, maravilhosamente exemplificadas na dialética da natureza. Né? O que é isto? É exatamente, precisamente, a passagem da quantidade à qualidade. Correto? Então, o que é comum a muitos vira comum a todos. Porque já não é mais só quantidade, agora é qualidade também. Então, trabalho vira o conjunto de processos, né, produtivos que ocorrem numa determinada sociedade. Correto? Seguindo aqui. Bom, tendo tudo isso em mente, né, nós podemos começar a falar da questão econômica em si no texto. Tendo em mente também, que como Marx vai falar, é um último ponto que eu havia esquecido aqui de trazer, citando novamente as palavras dele, o chamado desenvolvimento histórico repousa em geral sobre o fato de que a última forma considera as formas passadas como degraus que a ela conduzem. E aí volta lá o exemplo que eu já havia dado da floresta, das formações geológicas dentro dela. Ocorre daquela forma na natureza, os sedimentos, né, e o conjunto de todas as forças contrárias em ação na natureza, dentro de diversos períodos históricos, formaram aquela coisa ali, aquela formação específica. Na sociedade, a coisa simplesmente ocorre de forma mais rápida. É basicamente isso. Né? Porque a natureza demora um pouco mais do que a gente. Porque a gente tem consciência do que está fazendo, a gente submete a natureza à nossa vontade. Né? Então, assim, quando temos este olhar para a sociedade, quando olhamos para a sociedade capitalista, veremos algo de essencial a todas as sociedades. Essa coisa essencial, chorem os pós-modernos e chorem todos os desconstrutivistas e tudo mais, é o trabalho. Não há nada sem o trabalho. Não há cultura sem o trabalho. Então o trabalho, ele independe de cultura. Mas ao mesmo tempo ele é a única coisa que cria cultura. E aí as pessoas choram muito sobre isso. Eu acho engraçado, né? Porque as pessoas falam, mas as diferentes culturas, meu Deus. Sim, as diferentes culturas que foram criadas mediante diferentes condições de trabalho e mediante diferentes modos de produção. E não sou eu que falo isso, é qualquer pessoa que vai estudar uma cultura qualquer. Diferentes formas de condições de trabalho, como Marx vai elucidar também, vão gerar diferentes modos de produção. Né? É uma condição que vai ser ali submetida posteriormente. Então temos que ter em mente, né, que tudo está erigido sobre sedimentos de uma coisa anterior.
Da mesma forma que o meu conhecimento de qualquer coisa só pode ser erigido sobre os sedimentos de meu conhecimento anterior. Então, quando as pessoas dizem, eu sou burro, elas estão objetivamente erradas, né? Porque não é possível ao ser humano ser incapaz de compreender qualquer coisa que seja. Ele simplesmente precisa continuar construindo em sua cabeça esta edificação que ele não pode ver, que ele não pode tocar muitas vezes, mas que está lá, né? E ele constrói isso exatamente analisando a realidade, mediante conhecimentos anteriores. Então, seguindo, para as considerações propriamente econômicas. Marx, no seu texto sobre método, ainda, ele dirá logo ao final dele. E aqui será uma citação longa, mas prometo que já termino minha longuíssima introdução. É manifesto que a matéria deve ser dividida como segue. As determinações gerais abstratas que convêm, por isso, mais ou menos a todas as formas de sociedade, porém no sentido exposto anteriormente, que é exatamente este de que estávamos falando. As categorias constitutivas da articulação interna da sociedade burguesa, sobre as quais as classes fundamentais repousam. O capital, o trabalho assalariado, a propriedade fundiária, suas relações recíprocas, a cidade e o campo, as três grandes classes sociais, o intercâmbio entre elas. Três grandes classes sociais, ele estava falando ali de sua época, contudo, temos que ter atenção às classes sociais que estão presentes de fato em nossa realidade. Continuando. O intercâmbio entre elas, a circulação, o crédito privado. Né? Só ele está falando sobre o que é importante para a economia política. Terceiro ponto que ele coloca, a concentração da sociedade burguesa na forma do Estado, considerado na sua relação consigo próprio, as classes improdutivas, o imposto, a dívida do Estado, o crédito público, a população, as colônias, a emigração. Quarto ponto, a relação internacional de produção, a divisão internacional do trabalho, a troca internacional, a exportação e importação, o curso do câmbio. Quinto ponto, o mercado mundial e as crises. Então, Marx está falando ali das coisas que eram essenciais de serem estudadas para que se compreendesse o mundo burguês. E aí, nas demais sessões deste texto, e eu encerrarei e abrirei para o debate e para as perguntas sobre isso, deste texto, ele vai falar sobre as seguintes coisas. Ele vai falar sobre a produção, que era a maior preocupação que ele deveria ter ali a princípio. Que é exatamente a maior preocupação que ele terá por grande parte do capital. Então ele vai falar sobre a produção, vai falar de forma extensa. Ele vai falar sobre as relações gerais entre a produção e a distribuição, a troca e o consumo. Então, primeiro ele fala sobre produção e consumo. Depois ele fala sobre distribuição e produção. Depois sobre troca e produção. Por que ele fala sobre essas coisas? Ele fala sobre essas coisas porque havia uma ideia de que a distribuição tinha maior importância do que a produção.
porque a produção era vista como algo que sempre seria daquela forma. Porque a mentalidade burguesa, a ideologia burguesa já se assentava como coisa natural, porque não devemos esquecer que o materialismo burguês é um materialismo de cunho naturalista. Então já se assentava como coisa natural. E Marx vai falar: não, estes são momentos da produção. E a produção é a categoria geral que engloba todos estes momentos, que engloba a distribuição, que engloba troca e que engloba também o consumo e que engloba a si mesmo. Então, a partir daqui, se alguém tiver alguma questão a ser levantada, pode levantá-la. Se alguém quiser falar, se alguém tiver alguma questão sobre o que já foi dito, pode levantar. Se alguém tiver alguma questão sobre o que ainda discutiremos, também pode iniciar o debate. Não me alongarei mais, porque senão ninguém fala. Mano, eu queria só falar, fazer um comentário não muito relevante, mas eu achei muito interessante que a distribuição em determinado momento, ela é a própria produção, né? Que no momento em que ela se torna o juro ali, ela gera a própria produção e até no salário como distribuição da renda, né? Eu achei interessante essa elucidação que o Marx faz. Sim, sim, esta relação dialética, né, que é criada entre todos esses elementos da produção, ela faz com que todos eles sejam interdependentes e que possam estar ali se comunicando uns com os outros em todos os momentos ou em determinados momentos da produção. Né? Tanto que o consumo é produtivo. E isto é uma coisa, né, que parece um paradoxo e não é de forma nenhuma. É a questão da interpenetração dos contrários, que é uma outra lei também dialética que Engels brilhantemente discute na dialética da natureza e exemplifica também. Queria perguntar só a origem do materialismo naturalista. Ele é uma linha estabelecida ou ele é só uma, como é que se fala? Uma divagação burguesa? É uma forma de classificar. Né? Ele é um materialismo de fato, e ele é, mas é um materialismo incipiente, não plenamente desenvolvido, né? Sim. Que se funda nesta concepção, digamos, ateísta do mundo, que é própria da burguesia revolucionária, porque ela tinha que lutar contra a monarquia, que por sua vez tinha seu poder justificado na glória divina. Pelo poder divino. Então assim, ele nasce como uma necessidade, né? Mas ele não é plenamente desenvolvido. Agora, quando Feuerbach vai chegar com o seu materialismo, aí já é um materialismo diferente, mas ainda também não é plenamente desenvolvido. É um Quando materialismo Marx... incompleto. Oi? É um materialismo incompleto ainda. Sim, ainda é incompleto, porque lhe falta exatamente o que Marx lhe acrescenta, que é a dialética. Né? O materialismo Bakunin, ele se diferencia muito desses caras, não sei se você sabe, tipo, eu estudei muito pouco, mas pelo que eu li, ele era um materialismo muito caso a caso, sabe? Ele negava a totalidade, ele era muito. Não só É, negava a totalidade, ele não trabalhava com ela como o, parte determinante. o materialismo de Bakunin, assim como de Proudhon, ele vai se fundar muito em mitos,
e não numa análise concreta. Este que é o grande problema. Sim, sim. O Proudhon, quando ele vai fazer análises, ele muitas vezes incorre em vícios cristãos. Então, assim, é um materialismo, contudo, ele tenta se fundar muitas vezes em mitos seminais que possam explicar por que aquilo está acontecendo. E não tentam explicar o que está acontecendo através do materialismo. Eles tentam inventar uma realidade para explicar a Sim, mesma realidade. coloca numa caixinha. É de fato hegeliano. Dá para dizer que o Hegel era um dissidente do idealismo alemão? O Hegel, o Lenin, ele vai colocar uma coisa que é contraditória e que é muito engraçado. Ele fala o seguinte, que Hegel, quando ele é mais idealista, ele é mais materialista. Quando ele tenta ser mais idealista, ele vai ser mais materialista. Quando ele tenta ser materialista, ele recai no idealismo. Então, assim, ele tinha aspectos materialistas, mas mesmo esses, obviamente, tinham que ser, né, passados ali pelo crivo da crítica para serem incorporados na ciência do proletariado. Nós não podemos ter em nossa ciência degenerações para o idealismo. Então temos que ter bastante cuidado. Agora, quando ele faz essas considerações que ele vai considerar, né, ali, isso está na concretude do mundo, é geralmente quando ele mais vai recair no materialismo. Né? No idealismo, quer dizer, perdão. E, assim, quando vamos ler Hegel, outra coisa engraçadíssima que Lenin fala é o seguinte, tem coisa que pode pular. Eu acho isso... Eu não é que eu recomendo, entendeu? Não é isso que eu estou dizendo, mas, tipo assim, é porque para uma leitura, para você compreender as bases do marxismo, realmente tem coisa que você pode pular. Agora, se você quer fazer um estudo de Hegel, aí você tem que ler tudo. Então, Lenin queria fazer um estudo de Hegel. Eu sou contra essa ideia de que para você entender completamente entender tipo, o marxismo, né, principalmente no início, a gente tem que ler Hegel, ou que a gente tem que ler Hegel tipo, no meio do marxismo. Eu acho que tem muito autor marxista que pode complementar uma ideia. O próprio Lenin, nos seus cadernos filosóficos, Sim. ele já passa ele já passa a ideia de muita coisa do que o marxismo vai ser. E se fosse este o caso, né, de que temos que ler Hegel para compreender Marx, Marx não seria um teórico do proletariado, porque o proletariado não vai ler Hegel. Sim. Pelo menos não extremamente a grande parte. né? É uma concepção extremamente academicista. Geralmente se baseia numa ideia de, sei lá, ter que ler o ser social em Hegel, sabe? O Sim. ser direito. Agora, qual é o X da questão? O X da questão é uma coisa que novamente Lenin colocava. Hoje estarei citando ele. Estarei o citando ele é ótimo. Estarei o citando muito porque Lenin é um cara que ele tem uma compreensão assim, gigantesca de Marx, de Hegel e de tudo. Né? Sim, sim. É uma coisa que ele diz sobre o estudo em si. Ele diz o seguinte: você está se pondo em condição de vanguarda. Se você está se pondo em condição de vanguarda, é seu dever ir até as obras clássicas e mais avançadas da ciência e descobrir nestas obras o que há de necessário para que você desenvolva a ciência do proletário.
Então é nosso dever. É nosso dever, sim. Contudo, se eu falar para você que eu peguei todos os livros de Hegel e eu li, eu estarei mentindo, eu estarei cometendo aqui, né, um erro gigantesco de fazer você crer que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Eu não fiz. Eu peguei a lógica. Eu li a lógica, parte da lógica, e continuo lendo. Porque Hegel é complicadinho. Não é bicho de sete cabeças, como querem fazer crer e tudo mais, mas é complicadinho. Agora, é sim. Eu diria que é, velho. Eu não acho ele. Eu ainda não acho ele comparável ao Marx nesse sentido. Porque, tipo, Marx é muito mais fácil que Hegel nesse sentido, sabe? Hegel é um cara. Nesta relação, sim. Mas Hegel é um cara que você vai ler com calma. Né? Então, assim, tem que ler com calma. Contudo, é nosso dever. É nosso dever, mas é tudo uma questão de desenvolvimento de pensamento. Se você não tem as ferramentas para você analisar aquilo ali de forma materialista, é melhor que você nem leia, porque às vezes você vai acabar se tornando um caxiano de academia, e aí Aí fudeu. você vai cair no José Paulo Neto, vai acabar falando de democracia e vai acabar passando Entendeu? pano para a escola de Frankfurt. Você vai acabar caindo, às vezes, num caminho meio irreversível. Né? Mas a gente tem que, em algum momento, ter o interesse, ter a capacidade, sim. Mas é difícil. Tanto que Lenin promovia estudos de Hegel entre trabalhadores. Exatamente. Eu não sabia disso. Ele fala disso num texto chamado Sobre o Materialismo Militante. Eu não achei esse texto tão difícil, na verdade. Ele é bem didático, na real, comparado com outros textos do Marx, tipo 18 Brumário. E ele é de extrema importância, na real, porque ele é um dos poucos textos em que o Marx ele expõe o método. Ele fala sobre o método. Normalmente, quem vai estudar toda a literatura marxista não vai encontrar muitos textos clássicos que vão estar falando sobre o método. Tem aquele lá do Lenin sobre Hegel, que na verdade eram apenas cadernos pessoais de estudo, mas não tem muitos. Marx ele estava prestes a escrever antes de morrer um livro sobre a lógica de Hegel, né? A sua concepção material, por sua concepção materialista, mas infelizmente não deu, pois ele morreu. Ele estava se dedicando ao capital. E muitas das coisas que a gente sabe sobre o método materialista é já na sua aplicação. Então, como o Marconi estava falando sobre olhar o macro e o micro, o que o Marx vai fazer no Capital é justamente isso. Ele vai destrinchar as categorias concretas no Capital, como a mercadoria, que na verdade a mercadoria é abstrata, né? Mas ele vai estar destrinchando as categorias no Capital e depois fazendo uma síntese de tudo. Então, o que a gente sabe sobre o método é justamente na sua aplicação prática mesmo. E não tem muitos textos igual o Weber e o Durkheim têm dedicado exclusivamente para explicar o método dele, saca? Fazendo um adendo aqui ao que o Luizinho falou, que está plenamente correto. A questão que vai ser posta é exatamente aquela que eu estava falando antes e que está melhor exposta no nosso texto sobre dialética. Eu recomendo que quem não leu, leia para compreender isso aí. O que ocorre é o seguinte: Marx ele escreve Capital e ele o escreve da seguinte forma. Ele fala: pegarei esta totalidade aqui. Qual é esta totalidade? Capital. Unidade mínima de reconhecimento de uma sociedade burguesa. Pegarei esta totalidade que é muito abrangente, cada vez mais,
como ele diz no manifesto, né, porque a burguesia expandia cada vez mais o seu domínio. Então, pegarei esta totalidade e falarei, olha, dentro desta totalidade temos aqui totalidades menores, as quais podem ser explicadas e as quais podem ser concretizadas, como no caso da mercadoria, que é de fato uma categoria abstrata, mas que ele vai concretizar. E o que é isto? Isto é o processo dialético de conhecimento. Porque o processo dialético de conhecimento, ele é o seguinte, ele não é uma escadinha, nem uma linha reta. Lenin vai brilhantemente o descrever em um texto que ele tem sobre dialética, que depois deixarei ele lá no grupo para vocês. Que é um texto assim, que não é tão fácil de ler, mas o essencial dá para entender. E ele é pequeno também. Então, assim, vocês podem ler 10 vezes ele, tá tranquilo. Que o conhecimento, ele se dá em espiral. Conhecimento se dá em espiral porque você vai conhecer uma coisa e aí a partir dessa coisa você vai conhecer a outra e isso vai ir espiralando até um ponto que não existe, porque não existe este absoluto ideal que Hegel falava. Então é infinito a possibilidade. Né? O que é que dá a finitude ao nosso conhecimento? É o fato de que somos seres biológicos, portanto, uma hora nossas células vão parar de se regenerar, né? E aí o nosso coração para de bater e o nosso cérebro desliga e nós viramos mortos. Com essa nota belíssima e otimista, continuarei aqui, ou se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode falar também. Bom, então, continuando. Indo aqui para as determinações realmente, né, de contribuição para a crítica da economia política que Marx vai fazer, vamos lá falar sobre produção. Primeira coisa que é essencial à produção, porque a produção é uma coisa humana. Né? A produção é uma categoria humana. Todo indivíduo que produz, ele produz dentro de uma sociedade. Todo indivíduo que produz dentro de uma sociedade produz sob determinada organização social, sobre uma determinada divisão social do trabalho. Então a gente não pode abstrair da produção o sujeito e a gente não pode abstrair o sujeito do processo de produção, que, por sua vez, é socialmente determinado. Como a gente entende isso assim, de forma mais ampla? Bom, se você, e aí é uma condição natural, é uma condição precária, é uma condição anterior a desenvolvimentos tecnológicos grandes que eu estou aqui colocando. Se você nasce num lugar que é perto do mar, muito mais negócio você pescar. Né? Você nasceu num lugar que é próximo do mar, você vai pescar o seu alimento, né? Tanto que as populações ribeirinhas, as populações das costas, né? E também as populações ribeirinhas, porque também podem pescar. Mas elas têm um consumo de animais aquáticos, né? Muito maior, até os dias de hoje. Outro dia mesmo, Vitor e Sofia estavam falando sobre caranguejo, né? Aqui não tenho
a oportunidade de ver caranguejos com tanta frequência. Né? Mas é uma determinação que, apesar de vir de um período anterior à capacidade de distribuição maior, né, que temos hoje com carros, ferrovias, aviões, ela ainda permanece, de certa forma, para a gente ver como os depósitos, né, ficam ali ainda. Então, continuando nesse ponto aqui, existem certas determinações essenciais da produção que vão subsistir toda superação dialética da organização social anterior e de todas as organizações anteriores. Essas determinações essenciais são basicamente sujeito-objeto, homem-terra. Isso é essencial. É essencial à produção, assim como é essencial ao homem, como ser biológico que é ser social, a fome e a vontade de defecar, o sono, mas também a fala. Né? A capacidade de concatenar pensamentos e exprimi-los por uma linguagem articulada. São coisas essenciais. O homem poderia ser melhor ou pior, o homem poderia ser mais livre ou menos livre, essas coisas ele teria, a não ser que fosse jogado numa ilha deserta enquanto criança. Bom, para que nós possamos compreender a função e a importância destes elementos, né, e dos elementos condicionados por uma determinada formação, então, para que a gente compreenda a importância do que é essencial e do que é determinado por formações determinadas, historicamente determinadas, nós temos que olhar para a articulação pertinente a determinada sociedade de ambos. Né? Como ambas essas coisas atuam dentro de uma sociedade. São apontamentos básicos. Né? Então, a evolução de uma sociedade em relação à produção, ela vai ser caracterizada pelos elementos que a distinguem da sociedade anterior. E eu estava falando ontem para um trabalho da universidade. Acabei de me lembrar que, na verdade, eu tive uma vez que ler a estética, uma parte da estética de Hegel para a faculdade, só que eu só fingi que li. E eu acabei não lendo, e eu respondi um negócio que não tinha nada a ver com a pergunta para a professora, só que eu justifiquei bem e ela me deu a nota mesmo assim, completa. Foi ótimo. Mas, voltando, eu estava falando sobre um negócio ontem para um trabalho da faculdade que era a literatura. Então, sempre quando vão analisar a literatura, existem vários modos, né, de se fazer isso, de analisar a evolução da literatura. Mas os desconstrutivistas, eles têm essa ideia, né, de que a literatura ela foge a todas as regras e tudo mais. E é muito engraçado isso, realmente. Né? Porque a evolução de uma sociedade em relação à produção, e a produção de qualquer coisa, não é só de alimento, não é só de televisão, é de tudo. Ela é necessariamente caracterizada pelos elementos que a distinguem da sociedade anterior. Só que estes elementos só podem ser distintivos porque existe uma norma. Então, existem pontos de tensão e pontos de maior ou menor estabilidade, de certo modo, de produção, mas a regra é o que permite que isso exista em primeiro lugar.
Então a regra sempre vai estar lá. A regra é o quê? São as legalidades tendenciais da sociedade. São as legalidades que o ser humano, em sua relação com outros seres humanos, ele desenvolve e que retroagem sobre nós como uma malha social. Que é um ponto que todos os sociólogos vão fazer de uma forma ou de outra. Eles não podem fugir disso, porque é impossível. Todos os pais fundadores, né, da sociologia vão fazer. Vai saber o que os de hoje estão falando. Mas é um ponto muito fulcral para você compreender a sociedade, que há esta malha social, como se cadeias mesmo, que vão nos levar a agir de certos modos, produzir de certos modos, mais importante ainda, né? E isto está claro em Marx, em 18 de Brumário, creio que seja. Eu cito tanto negócio e eu acabo esquecendo em qual livro que está. Quando ele fala, né, que a história pesa como age como um pesadelo na mente dos vivos, né? Quando ele fala que o homem age de forma mais ou menos livre, mas não exatamente, porque há uma coisa que o prende. E esta coisa é a sociedade. É a produção social, né? Então, como eu já disse, são coisas comuns a toda produção, o sujeito, a humanidade, e o objeto, a natureza. Todo o resto é mutável. O sujeito e o objeto vão se inserir nas relações de produção dentro de uma determinada articulação dessas relações, né? E estas relações, por sua vez, vão ser criadas pelo embate entre classes com interesses antagônicos sobre a sociedade de classes. Correto? O que isso quer dizer é que, como a sociedade passa de um estágio ao outro, ora, temos a virada do feudalismo para o capitalismo. Como passou de um estágio ao outro? Guerra, morte, violência, sangue, decapitação. Mas o que é isso? Violência pela violência? Vamos dar uma de Hannah Arendt aqui e vamos falar, não, por quê? Não. Entendeu? Isso é violência de classe. E é uma violência justificada pela necessidade de progresso da história. E este progresso de história ele não é ideal, ele não é justificado por um idealismo, ele é justificado exatamente porque já existia outra classe. Eu não irei ficar aqui subjugado, sendo que eu tenho completa, plena consciência de que meus interesses vão ser para sempre menorizados frente a outra classe. Iniciarei aqui minha luta. Assim se dá a passagem de um estágio da sociedade para o outro, com muita violência e uma violência que tem uma determinação específica, é de classe, como se deu a passagem do capitalismo para o socialismo dentro da União Soviética. Violência. E as pessoas choram, as pessoas falam, nossa, totalitário, não sei o quê. Gente, as pessoas falam, nossa, mas era um autoritarismo matando todos que divergiam, que não sei o quê. Mas mataram Trotsky, meu Deus, que horror. Gente,
É muito simples. Até o ponto em que esta violência é necessária para manter em curso a revolução da classe revolucionária à época, ela será utilizada. Aí você não mata o czar, você deixa ele vivo. Sua revolução está ameaçada, sua classe, suas necessidades de classe estão ameaçadas. Aí você não mata Trotsky, que está tentando desmantelar o partido e que tem diversas e diversas sanhas de poder militaristas extremamente, né? E que está cometendo sabotagem. Bom, você está botando sua revolução em jogo. Aí você não elimina do seio do partido as concepções sociais democratas de Zinoviev, que estava contra a coletivização, que por sua vez era uma medida para alimentar o povo e acabar com a fome endêmica. Você está colocando sua revolução em perigo. Assim a sociedade progride. Né? A sociedade nunca progrediu com a ajuda de anjos. Né? Isso tem que ser deixado muito claro. Então, vão existir determinações gerais da produção dentro de um determinado momento da evolução da sociedade e formas particulares de produção dentro dessa mesma sociedade também. As determinações gerais da produção, né, serão, por exemplo, nós temos um modo de produção burguês. Nós produzimos para produzir o lucro, o capitalista. Determinações particulares. Nós temos determinados ramos de produção. Produzimos de certa forma dentro desses ramos. Né? Então, o que Marx vai dizer, fazendo a crítica da economia política burguesa, é que ela se funda em tautologia sobre determinações essenciais da produção e sobre condições subjetivas e objetivas da melhor produção. E ela também vai se fundar sob uma oposição injustificada, e aí entraremos nesse ponto, entre produção e distribuição. Então, vou citar aqui Marx. Segurem-se em suas cadeiras. Por exemplo, o escravo, o servo e o trabalhador assalariado recebem todos uma determinada quantidade de alimentos para que lhes permite subsistir como escravo, como servo, como trabalhador assalariado. Por seu lado, o conquistador vive dos tributos, o funcionário vive dos impostos, o proprietário dos rendimentos das terras, o monge das esmolas, o levita do dízimo, e todos estes recebem uma parte da produção social, mas esta parte é determinada por leis diferentes das que se aplicam ao escravo, etc. O que é que Marx quer dizer com isso? Produção e distribuição ocorrem em concomitância e ambas determinadas pela história de construção de tal ou qual sociedade. Se você produz mediante escravização dentro da sociedade escravagista do Brasil colonial, você produz os materiais, você produz a matéria-prima e você produz coisas que serão exportadas, e ao seu escravo cabe
apenas o suficiente para que subsista-se, tanto porque ele é dispensável, afinal ele é visto como mera ferramenta, tanto mais do que o trabalhador assalariado. Correto? Então, quando temos um determinado modo de produção, temos um determinado modo de distribuição e ambos estão em constante relação. Não dá para fazermos dicotomia um do outro. A produção ela vai ocorrer sob determinada forma de propriedade, podendo essa ser comunal, familiar, privada ou qualquer outra forma. Essas são, né, comuns. A propriedade é sempre protegida por um Estado ou sob alguma forma de direito coercitivo dentro da sociedade de classes, que é um ponto que estava falando com Nathan e Pedro outro dia sobre o Pascans, né? Que ele vai dizer em certo momento de sua vida, né, que o direito desaparecerá sob o socialismo. E Marx já dizia que não. Porque Marx já dizia, vai existir enquanto existir sociedade de classe. Socialismo é uma fase de preparação para a sociedade sem classe. Então é comum que o direito continue a existir da mesma forma. A proteção da propriedade privada é a função do direito, sob a sociedade burguesa. Da mesma forma que poderia ser a função do direito a proteção da propriedade familiar ou comunal. Então, a maior ou menor perturbação da produção, como eu já disse, vai decorrer da instabilidade social como um todo. Então, quando não há a possibilidade, mas que seja completamente, né, defendida ali aquela forma de propriedade, né, quando a luta contra esta forma de propriedade já está desenvolvida a um ponto, digamos aqui, a um ponto elevado, começam a haver instabilidades. Agora, quando as contradições internas a esta forma de propriedade começam também a se desenvolver a um ponto de levá-la à caducidade, da mesma forma, você vai ter esta instabilidade, que é uma instabilidade que vai ser uma instabilidade social como um todo. Tanto que o capitalismo, em sua fase monopolista, imperialista, em que vivemos, ele produz bizarrices como o neoliberalismo e como o pós-modernismo, que são nada mais, nada menos do que expressões da instabilidade sob a qual vivemos. Correto? Bom, e é importante, né, sempre lembrar que tudo que colocamos aqui, e eu fui exemplificando exatamente por isso, deve ser aplicado à realidade ou não faz sentido. Falarei um pouco aqui sobre as questões da produção, distribuição, troca e consumo. No desenrolar do processo produtivo, o indivíduo ele vai consumir e produzir ao mesmo tempo. E isto tanto subjetivamente quanto objetivamente. Subjetivamente, o que ele consome? Ele consome a si. Como ele consome a si? Bom, a gente cansa
fazendo as coisas. Né? Então a gente está consumindo nossa capacidade produtiva e, ao mesmo tempo, fazendo isso, estamos desenvolvendo essas capacidades produtivas enquanto objeto de produção. Correto? Objetivamente, contudo, a coisa ocorre desta forma. O indivíduo ele vai consumir os meios de produção. Meios de produção não são eternos, apesar da tecnologia e tudo mais. E as matérias-primas. Mas ele vai as consumir para produzir um novo objeto. Correto? Então aí já vemos que consumo e produção não estão desaliados. Né? Tem a famosa frase de Lavoisier, que citarei de novo: nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. É exatamente isso. Resumidamente, é isso. Produção é consumo e é consumo produtivo. Novamente, interpenetração dos contrários de forma imediata aqui. E, ao mesmo tempo, é possível que digamos que só consumimos, pois produzimos, e só produzimos para consumir. Correto? Não dá para consumir algo que não foi produzido e não dá para produzir algo que não vá ser consumido. É inútil produzir algo que não vá ser de uma forma ou de outra consumido. A gente pensa muito, né, nas coisas mais básicas e é correto que pensemos, mas é tudo mesmo, é arte também. A arte é produzida por um certo público. De outra forma, não teria por que existir. O consumo, Marx diz, eu cito diretamente, o consumo produz as necessidades. Por que o consumo produz as necessidades? O consumo reproduz, perdão, as necessidades. Porque sempre que você consome, você tem necessidade de produzir mais para consumir mais. Citando novamente, diretamente Marx. E eu coloquei aqui entre colchetes. A forma histórica determinada de produção produz objetiva e subjetivamente não só o objeto de consumo, mas também o modo de consumo. A produção cria, pois, o consumidor. Pois veja bem, digamos que precisamos agora e não temos como. Olha que coisa esdrúxula da gente pensar. Se comunicar estando distantes. E aí vem um sujeitinho e cria o telefone, o telégrafo, né, primeiro. E depois o telefone. E aí digamos que precisamos transmitir informação através do mundo, né? Não tem como a gente fazer isso. O mundo está ficando cada vez mais homogêneo, gente. Precisamos de alguma coisa. E aí vem alguém e cria o rádio. E aí o mundo fica ainda mais homogêneo. E aí vem alguém e cria a televisão. É tudo por uma necessidade. Né? Mas
a produção destes objetos cria o consumidor destes objetos. Né? Então, Marx dá o exemplo do objeto de arte. O objeto de arte cria um público sensível à arte, ele diz, e capaz de fruição estética. Deste modo, a produção não cria só um objeto para o sujeito, cria também um sujeito para o objeto. E ela vai criar isso, né, fornecendo a matéria para este objeto, determinando o modo de consumo, provocando no consumidor a necessidade dos produtos que ela cria, originariamente como objetos. Estou citando Marx. Então, consumo e produção vão ser mediações um do outro. Mas isso não é tudo. Eles também criam um ao outro. Né? E é isso que Marx está nos dizendo. Dentro da atividade produtiva em si, o consumo ele vai ser, enquanto uma necessidade, um momento interno a ela. Mas a atividade produtiva, por sua vez, ela é, como Marx coloca, o ponto de partida da realização e, portanto, também o seu elemento preponderante. Né? Então, a necessidade faz com que, e a necessidade em relação ao consumo, faz com que se produza. Mas é apenas na produção que você pode produzir algo que supra a necessidade. Da mesma forma que consumo e produção estão em relação de interdependência, a distribuição do produto para o seu consumo é também dependente das relações sociais estabelecidas dentro de determinada sociedade. E isso já vimos quando falamos dos escravos lá atrás. Né? Então, Marx vai dizer: o indivíduo que contribui para a produção com o seu trabalho assalariado participa, sob a forma de salário, na repartição dos produtos criados pela produção. O que é isso? A distribuição está intimamente ligada com a produção, porque apenas a distribuição garante que subsista o sujeito necessário para a produção. Porque se a gente volta lá atrás, quais são as necessidades essenciais da produção? Sujeito e objeto. Humanidade, natureza. Correto? Da mesma forma, Marx vai colocar, a estrutura da distribuição é completamente determinada pela estrutura da produção. Então, sob a sociedade burguesa, temos uma estrutura de distribuição burguesa. Salários. Da mesma forma que sob o feudalismo, tínhamos uma estrutura de distribuição feudal. Espécie, pagamento em espécie, alimento. Correto? São pontos fulcrais para a gente perceber esta interdependência e não cair nos vícios que eram próprios dos economistas burgueses.
Então, continuando aqui, Marx vai dizer, né, que a distribuição ela não é só distribuir os produtos da produção, mas também distribuir os próprios instrumentos da produção e os membros da sociedade que vão trabalhar nesses diferentes ramos de produção. Né? Então, tudo isso é considerado distribuição de coisas que são necessárias para que a produção, para que que possamos dar cabo à produção. Correto? E se a gente não levar isso em consideração, né, a produção vira uma mera abstração. David Ricardo, que Marx vai falar sobre aqui, ele vai dizer, né, que a distribuição é o tema verdadeiro da economia política moderna. E ele diz isso por um motivo muito bom, que é porque é melhor que ele diga isso do que diga o contrário. Por que é melhor? Já falei. É melhor para a burguesia que foquemos na distribuição, porque aí a produção vira algo eterno. O modo de produção vira algo eterno. A utilização das forças produtivas vira algo eterno, daquela forma. E isso apetece muito aos olhos do burguês, né? Afinal, o burguês ele tem de se tornar um idealista tão logo está em posição de dominância. Marx vai dizer isso de forma bem clara, né? E o citarei aqui para que não reste dúvidas. À primeira vista, pode parecer que essas condições são fatos naturais, mas o próprio processo da produção transforma-os de naturais em históricos. Para um dado período, aparecem como condições naturais da produção. Para outro período, aparecem como seu resultado histórico. Voltando, então, ao exemplo das populações costeiras e ribeirinhas. Naturalmente, irão ter uma produção voltada na questão alimentícia, que é a questão mais importante para o homem primitivo, voltada para o oceano ou para o rio. Porque o meu alimento está ali, eu consigo achar ele ali com maior facilidade. Né? Tendo em conta aqui locais, né, com grande quantidade de peixes, neste exemplo. Então, o processo inicia-se plenamente natural. Plenamente. Agora, é possível que nós digamos que o que ocorre hoje nas populações costeiras é o mesmo que ocorria antes. Eles ainda produzem muitos alimentos que são, né, em primeira instância, ali, provenientes do mar. Né? Mas
isso não é mais simplesmente determinado por uma questão natural. Porque grande parte do que produzem é para exportação também. Ao consumo interno, óbvio. Mas grande parte é para exportação. Agora, o homem primitivo pensava em exportar alguma coisa? Não. Então já se tornou num processo histórico. Já se tornou num modo de produção historicamente determinado. Não é mais um encontro ao acaso, ou à sorte, ou ao azar de nascer em tal ou qual lugar. Tanto mais porque podem se deslocar. Em tese, pelo menos. Podem se deslocar para localidades que não seriam possíveis àquele homem primitivo. E que não seriam apetecíveis a ele também. Né? Bom, continuando aqui então. Os efeitos dessas condições históricas sobre a produção, Marx vai colocar. Né? E estes efeitos, eles vão depender da discussão e da análise desenvolvida da própria produção. Né? E aí ele vai colocar. Todas as conquistas supõem 3 possibilidades. Ou o povo conquistador impõe ao conquistado seu próprio modo de produção, e aí ele já está falando de imposição, correto? Ou o povo conquistador impõe ao conquistado seu modo de produção, ou então deixa subsistir o antigo e contenta-se com o tributo, ou, por fim, produz uma ação recíproca, de que resulta uma nova forma, uma síntese. E por que ele está falando aí de imposição e síntese? Porque o modo de produção que um grupo desenvolve internamente, ele sempre acabará por se chocar com o de outro grupo. De fato, assim nasce o comércio. Tudo bem? E a pilhagem também nasce assim. Então é necessário que sempre falemos deste choque entre modos de produção. O choque entre o modo de produção burguês europeu e o modo de produção indígena, brasileiro, boliviano, peruano, mexicano, foi um choque que Marx diria, de forma correta, impositivo. Não. Agora, o choque entre turcos e romanos deixou subsistir o antigo modo, contentou-se com um tributo. A síntese Marx vai exemplificar com as conquistas germânicas, em partes, ele diz. Né? E aí ele continua. Em qualquer dos casos, o modo de produção, seja ele o do povo conquistador ou do povo conquistado, ou o resultado da fusão de ambos, é determinante para a nova distribuição que se estabelece, mesmo que essa se apresente como condição prévia para o novo período de produção. Ele é, já de si, um produto da produção, não só da produção histórica em geral, mas de uma produção histórica determinada. Voltamos ao ponto que já discutimos. Ô, Dino, Oi? o Bernardo teve que sair, tá? Por uns problemas pessoais, ele falou no chat. Ah, sim. Tudo bem. Tranquilo. Ele falou que falou que você podia chamar ele no privado depois pra negócio da reunião. Ah, sim. Não, depois eu chamo ele. Pode deixar. Bom,
Continuando aqui. Falemos, então, da circulação e da troca, né? O que é a circulação? A circulação é um momento determinado da troca, que é a troca em sua totalidade também. Né? Então, a troca, que é a troca em Marx? A troca, e que é a troca na realidade, né, no caso, porque analisamos a realidade. É um momento mediador da produção e distribuição como unidade e, ao mesmo tempo, do consumo. Né? E como a gente já viu, o consumo e a produção estão intimamente ligados. Né? Então, a troca também é um momento da produção. Quais são os tipos de troca, né, que vão ali fazer parte da produção? Troca de atividades, troca de produtos, vão levar ao consumo, e o exchange entre dealers, né, que Marx vai colocar ali, né, que são os acordos, são, né, as compras e vendas ocorridas entre os capitalistas. Todas são atividades produtivas. A troca que não está imediatamente ligada à produção é a troca para o consumo imediato. Mas ela é mediada pela produção, como já vimos, porque o consumo é mediado pela produção. Né? Ela é mediada pela produção como historicamente estruturada. Né? Então, o que a gente conclui, Marx vai dizer, é que produção, distribuição, troca e consumo, cada um deles é um elemento de um todo, a produção, e representa diversidade no seio da unidade. Correto? Agora voltamos lá naquele ponto. A totalidade, ela engloba diversos momentos simples. A totalidade mais abrangente engloba totalidades menos abrangentes. E Marx está aí, de acordo com seu método, a nos demonstrar estas pequenas totalidades menos abrangentes, que são, na verdade, gigantescas, que explicam com suas contradições internas e determinações internas, como vimos até aqui, a concretude da própria totalidade. Correto? Então, Marx dirá isso e ele continuará. Visto que se determina contraditoriamente a si próprio, a produção predomina não apenas sobre o setor produtivo, mas também sobre os demais elementos. É a partir dela que o processo sempre se reinicia. Então a produção se reproduz. É evidente que nem a troca nem o consumo podiam ser os elementos predominantes. O mesmo se verifica em relação à distribuição tomada como distribuição dos produtos. E se a tomarmos como distribuição dos agentes de produção, ela é um momento da produção. Por conseguinte, uma dada produção determina um dado consumo, uma dada distribuição e uma dada troca. Determina ainda as relações recíprocas e bem determinadas entre esses diversos elementos. Sem dúvida que a produção em sentido estrito é também determinada pelos outros elementos. Assim, quando o mercado, esfera de troca, se expande, a produção aumenta de volume e divide-se ainda mais. Quando o capital se concentra ou quando se modifica,
a distribuição dos habitantes entre cidade e o campo, etc. A produção modifica-se devido a essas modificações de distribuição. Por último, as necessidades de consumo influem na produção. Existe uma interação de todos estes elementos. Isso é próprio de um todo orgânico. Correto? Bom, para finalizar aqui, caso alguém tenha alguma questão a ser levantada, alguma pergunta ou algum complemento, terá todo direito, até porque falei pra caralho. Para terminar, o que Marx demonstra com isso é que as leis da dialética são aplicáveis na realidade, que elas explicam essa realidade não de forma mecânica, mas de forma histórica. Correto? Então, quando há uma mudança qualitativa dentro dessas esferas, desses elementos da produção, esta mudança pode alterar toda a produção. Correto? Então, digamos, a distribuição se modificou qualitativamente quando foram criados os navios a vapor. Né? Então toda a produção irá mudar, porque agora temos um novo ramo produtivo. Quando se criam as ferrovias, correto? O sistema burguês, ele pela força da tecnologia desenvolvida, foi cimentado aquilo que era necessário para que ele se desenvolvesse plenamente. Correto? E é isso que Marx, de forma brilhante e talvez um pouco complicada a princípio, vai nos demonstrar. Mas a coisa é simples assim. É simplesmente a demonstração que ele quer fazer é que a produção se modifica historicamente, mediante tal motivo. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Algo a acrescentar? Um elogio a me fazer? Mano, eu queria dizer que você é muito inteligente, só isso. Me sinto ridículo perto. Não se sinta ridículo, mas Entendo. eu agradeço. Então vamos encerrar. Luzine, você não quer falar nada, não? A maioria das coisas que eu ia falar, você já falou, mano. Então foi de boa. Enfim. Então, vamos encerrar aqui essa reunião, que foi bem especial, porque eu estou com a garganta doendo de tanto falar, mas normal. Eu agradeço a paciência de todos, agradeço tanto a paciência de quem está aqui me ouvindo ao vivo, quanto também dos demais ouvintes. Eu peço desculpas desde já, porque eu falo pra caralho e pausadamente, porque eu quero que todo mundo entenda o máximo possível. Mas foi muito bom estar com vocês novamente. Amo vocês. Tchau, tchau.
Falou, mano. Didática incrível. Obrigado pela audiência e nós, do Grupo de Estudos ao Povo Brasileiro, esperamos você no próximo episódio.